Olá, meus irmãos, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu estou gostando muito desse módulo. O que você está achando? Eu sou apaixonado por esses temas. Coloca aqui o seu comentário, o que você está achando, curte aí, caminha essa aula. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a igreja primitiva e a missão integral. Muito interessante, né? Nós observamos para Jesus, falamos aqui, contextualizei para você, te ensinei, trouxe aqui realmente toda a explicação do que é a missão de Deus, missão integral e o modelo que é Cristo. Mas vamos ver na prática como que a igreja primitiva, como que os primeiros cristãos fizeram com a grande comissão. Então nós vamos compreender como que a igreja primitiva viveu, né, nessa missão integral ali no dia a dia, como que era ali a maneira como de autenticidade que eles espalhavam o evangelho, certo? Discipulado, comunhão, serviço uns aos outros, certo? E como que o Espírito Santo deu poder para essa igreja, né? Diante desse momento tão chave aí na história, né? Então, em primeiro lugar, vamos olhar aqui e observar o nascimento da igreja. O nascimento da igreja. A missão como continuidade da obra de Cristo. Ali, quando olhamos para esse nascimento, né, em Atos capítulo 2, foi ali o primeiro ato da igreja. Olha que sensacional. Eu falei para vocês que é interessante, diante dessa matéria, você olhar para esse livro como o livro ou o diário de um Deus missionário. E aí, olha que interessante, a primeira vez que Deus vai se revelar para a humanidade através da sua igreja, porque até então toda a história bíblica é carregada de sangue, de dor, de injustiça, mas Jesus na cruz salvou. O Espírito Santo desce mais uma vez. Ele desce para fazer alguma coisa, para criar alguma coisa. Alguém vai nascer ali. A igreja nasce. E o primeiro ato da igreja na terra, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2 que naquele momento se cumpriu o Pentecostes e nessa festa, nesse momento ali, todas as nações, pessoas de todas as nações estavam naquele lugar. Quando o Espírito Santo desce, acontece que todos naquele lugar foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas e os visitantes das outras nações começaram a ouvir na sua própria língua materna. Olha só, o primeiro apontamento da igreja primitiva, no nascimento, o seu propósito será falar para todas as nações, né? Cheia do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, ok? Então, olha só, Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E sereis minhas testemunhas. Então, Atos, talvez alguns de vocês aqui não sabem como que funciona a organização dos livros da Bíblia. Principalmente ali no Novo Testamento você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos, 4 histórias em perspectivas diferentes, para públicos diferentes, falando sobre Jesus, que é o que nós falamos na aula passada. A história, o ministério, como que Jesus conviveu aqui na Terra, todos os exemplos estão ali ensinados nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. O primeiro livro em seguida é o livro de Atos, ou seja, é os Atos dos Apóstolos, ou os Atos da igreja primitiva. E ele começa com o nascimento da igreja, apontando para essa missão contínua ou continuada da obra de Cristo. Então, se Jesus veio para falar para aqueles ali, resgatar, esses, em primeiro lugar, nascem falando para todas as nações. Então, olha que interessante e forte isso aqui. A missão não é um programa da igreja.
A missão não é um departamento da igreja. A missão é a própria identidade da igreja. Para a igreja primitiva, não existia lá o departamento de missões. Ah, esse recurso vai para... Não existe isso. Isso já está na minha identidade. A igreja nasce com a missão integral ali. Eu vou mudar tudo. O Espírito Santo vem para nos dar poder. Poder. Certo? Ele não é dado somente para experiências individuais. Ah, eu vou chegar lá no culto falando em novas línguas, e foi top, conferência do Espírito Santo, uau, que tremendo. Aí chega em casa, vida que segue. Acabou a conferência, vida que segue. Vai no domingo, aquela, nossa, espetacular. Nós passamos agora no domingo a inauguração do nosso novo templo. Uau, meus irmãos, ficou para a história. Vai lá, vai atrás, olha o que aconteceu aqui em Uberlândia. Já é um apontamento para o que vai acontecer nas nações. Ai, meu Deus, nós estamos aqui na empolgação aqui hoje, porque o que Deus fez com a gente Deus está nos entregando um novo nível, certo? E eu creio que você está aqui hoje também para participar dessa realidade, certo? Isso faz parte da nossa identidade, mudar nações. E isso aqui na Imagine é o nosso lema. Nós somos uma igreja para servir uma cidade e agora as nações. É a nossa identidade, está na nossa identidade. Imagine uma igreja, um povo que está aqui para servir e mudar a situação de uma cidade, no poder do Espírito Santo. Ok? Então, olhando ali para o nascimento, a gente também pode, ali depois, né, olhar como que, em Atos 3, 2, 4 e por aí vai, como era a comunhão e o discipulado desses irmãos, da igreja primitiva. Era, na verdade, uma expressão do reino de Deus. Do reino de Deus, do reino de Deus. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A igreja primitiva vivia uma comunhão profunda. Eles perseveravam na doutrina. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. É o que nós acabamos de ler aqui. E aí o versículo termina no partir do pão e nas orações. Então, realmente, eles estavam vivendo um novo reino. Agora é uma nova sociedade aqui. E o Senhor, a unidade precisa prevalecer. Então, essa vida comunitária não era um mero convívio social. Não, um novo clubinho aqui nasceu. Não, irmão. Agora uma nova formação espiritual, é a prática, nós temos que viver na prática. É tudo dele, então cadê? Bora. É o dia a dia. Vamos perseverar no partir do pão, então é de casa em casa. É todos os dias, vamos estar junto. Não é somente um evento semanal na vida, não. Não, isso aqui tem que falar muito ao meu e seu coração, porque a missão ela tem que nos levar a essa realidade de uma vida em favor do outro. Em favor do outro. Nós estamos vivendo em irmãos, cara. Nós estamos vivendo em irmãos. Eu observo muito, assim, às vezes uma realidade ministerial, eu já vivi isso, já observei muito isso em alguns lugares, em que a última coisa que se vê ali é tratamento de irmãos. A pessoa entra, sai, não quer saber nada sobre a vida das pessoas, não quer se envolver, porque não quer ser irmão. Não quer ser irmão, sabe? Muitas vezes nós não estamos à procura de uma família para pertencer. Estamos em busca e às vezes anunciando essa missão como um convite a um clube para se associar. Eu sou associado, eu sou sócio disso aí. Eu sou membro da igreja. Não. Você é irmão em Cristo. Sabe uma das coisas que mais vai alegrar meu coração e que me dá mais expectativas para a volta de Cristo? É que no momento exato em que Ele voltar, os irmãos lá do Malawi vão estar celebrando o culto comigo em uma só língua. E nós vamos entender juntos. Uma das coisas que mais
nos impactou lá é na alegria deles. A gente chegou lá, irmãos, e eles, sei lá, 3 quarteirões antes de a gente chegar na igreja, eles nos receberam. 200, 300, 400 pessoas no meio da rua cantando. Aí tem as músicas deles lá, né? E tal, e alegria, e dançando. E você entrava na igreja, eles dançando. E nós, tem um vídeo lá, entra lá, procura. Tem um vídeo lá do pastor Walter. Ele foi no meio da galera, começou a pular e tal, e glória a Deus, aquela coisa toda. E aí você fala assim, pô, a igreja não tinha cadeira. Eles sentando no chão. Sentando no chão. 5 horas de culto. Quando nós chegamos, já tinha 2 horas do culto e eles lá, dançando e tal. E aí eu falei assim, gente, quando o culto lá, às vezes dura 2h15, já tem gente levantando antes, vai no banheiro 50 vezes. Lá não, sentado no chão, ouvindo, prestando atenção, dando glória a Deus e pulando, né? Então, realmente nós precisamos reavaliar muitas questões na nossa vida, sabe? E aí, observando para a comunhão, né, para a maneira como eles discipulavam, era realmente uma vida compartilhada. Uma vida compartilhada. Né? E além da vida compartilhada, e o terceiro ponto dessa aula é o serviço e a partilha. Você via que o amor de Deus era visível. O amor de Deus era visível. A igreja primitiva, quando você olha para ela, ela foi marcada por esse cuidado mútuo. Eles tomavam cuidado de observar quem estava em necessidade, e aí todos compartilhavam os seus bens. E aqui a Bíblia está nos apresentando uma realidade do reino, da ajuda mútua. Não é que a gente deveria, nos dias de hoje, por exemplo, todo mundo vai vender tudo e deixar na mão de algum administrador, dizer que para comprar. Não. Aqui é um apelo bíblico que nós precisamos atentar à realidade daquele que está sentado do seu lado. Para de ficar olhando para a estrutura da sua igreja e olhe para a estrutura da vida de quem está sentado do seu lado, que provavelmente ele não tem estrutura para ajudar. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. Esse negócio ficou tão crítico no nosso meio que a gente pega um versículo desse e interpreta como eu suportar, aguentar o irmão, a chatice do irmão, né? A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Não está falando, a Bíblia não está querendo dizer para você aguentar o irmão em amor, irmão. O amor, ele tem prática, ele sai do lugar. O amor, ele alcança. O amor, ele muda a realidade das pessoas. O amor, ele gera ação de graças. O que a Bíblia está falando sobre dar o suporte, sobre suportar? É dar o suporte. Aquele que está necessitado, vai lá e dá o suporte para ele, né? Então nós precisamos realmente aprender com a igreja primitiva, que realmente tornou o amor de Deus visível. Visível. Atos 4:34. Não havia entre eles necessitado algum. Por quê? Será? Porque realmente eles entenderam isso. Atos 2:45. Vendiam suas propriedades, é por isso que eles não tinham necessidade, e bens, e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um, ok? Então, novamente, meus irmãos, nós precisamos interpretar o texto na realidade que foi escrito, para o povo que foi escrito, na cultura que foi escrita, no momento histórico que foi escrito, tá? Não adianta nós lermos na realidade de outro. Por que eu estou falando isso aqui? Porque provavelmente alguns aqui mal instruídos vão pegar uma aula dessa e começar a criticar a sua igreja. Não, nada disso. Nada disso. Nós precisamos, isso é um sinal para a nossa cultura de hoje, que nós precisamos ser mais generosos. Não é vender as coisas, sair dando tudo, né? Vamos criar uma igreja para tirar tudo do povo. Não, não é isso. É realmente tratar uma pessoa que está junto com a gente como irmão, não como somente membro da igreja. Então, olhando aqui mais para a igreja primitiva, como que foi a expansão missionária? Como é que foi, como é que aquele povo, diante daquele cenário, teve coragem
para contextualizar toda essa situação e ao mesmo tempo multiplicar. Quero te dar esse primeiro, essa contextualização aqui. Aquele povo, ali diante dos seus irmãos, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus, que eram irmãos de sangue, tá? Perseguidos pelos judeus e pelos romanos, pelo Império Romano. Então imagina um povo, uma igreja que foi escolhida para esse momento, aonde ser minhas testemunhas, sabe qual que é o significado da palavra testemunhas? É a palavra mártir, do grego mártir. Aquele que está disposto a morrer pela causa. Esse é o mártir. Então esses eram os corajosos que desbravaram o primeiro momento. E aquela perseguição foi necessária, a Bíblia diz sobre isso, para quê? Para que aqueles irmãos, fugissem para outros lugares. E aí acabou que essa expansão acabou levando uma multiplicação das igrejas. As igrejas foram sendo abertas em cada cidade, inicialmente, e depois se espalhou por todos os cantos por causa da perseguição. Atos 8:1, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, por causa da perseguição. Tá? Aqui uma das perseguições, aqui você vai ver lá em Atos 9, mais ou menos, Paulo era um desses, tá? Que perseguia ali os cristãos. Ele era fariseu dos fariseus, e ao mesmo tempo tinha uma ascendência ali romana, tá? Então, essa missão da igreja primitiva, ela nos ensina que a nossa, dos dias de hoje, precisa ultrapassar barreiras culturais. Se é num tempo de judeus, romanos, vamos anunciar o reino de Deus. O reino de Deus, que é o reino perfeito, certo? E a perseguição, irmão, não é um sinal de fracasso, mas é parte da vocação missionária. Ser perseguido é o que faz a gente crescer mais, faz crescer mais. E por último, a igreja, olhando para a igreja primitiva, a gente consegue observar que ela é um sinal do reino no mundo. Olhar para a igreja precisa ser um sinal que o reino de Deus está no mundo, está avançando, está prosperando, está ganhando novos caminhos reais, porque de fato o Jesus vem para nos abrir um novo e vivo caminho para ter acesso ao Pai. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Atos 2,47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, olhando para a igreja primitiva, a gente pode realmente aprender e muito, meus irmãos, como tem que ser a prática do dia a dia da missão. Não é só pregar o evangelho como Pedro pregou após aquele ato missionário de Atos capítulo 2. Porque antes de Pedro pregar ali, veio a descida do Espírito Santo e o ato missionário da igreja. E aí vem Pedro e prega uma palavra simples e milhares de pessoas se convertem. E como é a vida dessas milhares de pessoas agora? Uma nova realidade de dia a dia, de partilhar o pão. Se eu não partilhava antes, agora eu partilho dentro desses que são meus novos irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu quero encerrar essa aula por aqui, te desafiando a estudar e observar ainda mais Atos. Leia aí hoje ainda. Pega o livro de Atos e leia. Veja como que as pessoas cumpriam o ID, cumpriam a missão, certo? Então não é só uma questão de abrir igreja, da onde a minha igreja está chegando, mas da onde o reino de Deus está chegando, tanto no meu dia a dia, na minha casa, quanto quando eu reúno com essa congregação, quando eu reúno com os meus irmãos na igreja, o Espírito Santo vem. E as missões, as portas das nações são abertas. E dentro da minha casa, eu partilho o pão com esses irmãos.
Eu observo o necessitado, porque quando chegar o tempo, nós vamos multiplicar para todas as nações. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amanhã, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui para mais uma aula no nome de Jesus. Deus te abençoe.